Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael, sou médico emergencista. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, um tema que eu acho bastante complexo e que quem gosta de ultrassom já ouviu algumas frases, já sofreu um pouco sobre o tópico de hoje. Então a gente vai falar hoje um pouquinho de volemia e fluidoresponsividade. Primeira coisa é que de maneira nenhuma a aula de hoje tem o objetivo de exaurir o tema. É um tema extremamente complexo, um tema extremamente relevante para a prática da medicina de emergência, medicina intensiva, né, anestesiologia. É um tema que todo ano, né, sai alguma discussão nova, todo ano sai um trial, né, de fluidoterapia na sepse, fluidoterapia, por exemplo, no choque hemorrágico, sangue, não sangue, enfim. Então é um tema que está sempre em voga nessa área crítica, né, nessa área do paciente grave. E a gente vai falar alguns conceitos aqui hoje, tá? Alguns básicos e alguns avançados, tá? De maneira nenhuma é uma aula que vai abranger todos os conceitos possíveis de volemia e fluidoresponsividade, tá? A aula de hoje não fala de Vexus, tá? Vexus, para quem não sabe, é a variação, né, do fluxo venoso. É uma modalidade recente, é uma modalidade que tem algumas evidências boas, outras evidências que não são tão boas, e é um tópico que eu considero um tópico avançado, né? Não é um tópico que a gente vai abordar hoje, porque a gente precisa, né, de um conhecimento de ultrassom melhor para a gente poder abordar. Então a gente vai discutir isso um pouquinho no futuro, tá? Então, bom, vamos começar com a aula de hoje. Focos e volemia. Primeira coisa, né, não é a única forma da gente avaliar a volemia. Existem milhares de outras formas de a gente avaliar a volemia. Então, por exemplo, exame clínico, né, a gente esquece, né, mas o exame clínico dá para a gente avaliar. Então, a gente vai avaliar turgor da pele, a gente vai avaliar, né, produção de saliva, débito urinário, né, enfim. Vai avaliar a causa porque o paciente está chocado ou a causa porque eu estou avaliando a volemia, enfim, avaliar edema de membro inferior, tipo torrência jugular, tudo isso envolve avaliação de volemia, né? Cada um deles vai ter uma particularidade, um benefício. Então, por exemplo, avaliar turgor da pele, a evidência é muito ruim, né? Então, em criança, por exemplo, vou avaliar, né, o turgor na pele em criança, enfim, a evidência não é muito boa. Claro que em criança a gente sempre fica um pouco mais inseguro, mas a gente precisa também entender as limitações das nossas ferramentas, e a ferramenta clínica tem muitas limitações. Mas, por exemplo, débito urinário é uma boa ferramenta, né? Se eu quiser avaliar, por exemplo, edema de membro inferior, vai indicar uma situação para gente, quase sempre, de sobrecarga volêmica, raras exceções, né? Bom, fluidoresponsividade é diferente de fluidotolerância, né? Bom, fluidoresponsividade é quando a gente vai dar um volume para o paciente e ele vai aumentar o débito cardíaco em relação a esse volume que a gente deu. Fluidotolerância é no sentido de, existe algum benefício em dar volume para esse paciente? Esse paciente ele é fluido tolerante, né? Esse fluido que eu vou dar vai causar mal para ele? Então, a gente trazendo uma perspectiva de que a fluidoresponsividade, ela implica que a gente vai dar volume e esse paciente vai ou não responder. A fluidotolerância, ela é traz uma perspectiva contrária para a gente. Esse paciente, ele tolera volume ou não tolera volume? Né? Ele traz a pergunta de que eu devo ou não fazer volume nesse paciente ao invés de testar a responsividade dele. Então, a fluidotolerância é no sentido de eu diminuir, né, tentar diminuir, fazer volume para esses pacientes. A fluido-responsabilidade é diferente de fluido-benefício, né? Isso é muito importante que a gente às vezes esquece. Não é porque um paciente é fluido responsivo que eu tenho que fazer volume para ele. Então, por exemplo, vamos pegar um paciente jovem, correu 10 quilômetros, esse paciente suou, se cansou na corrida, ele possivelmente vai ser um paciente fluido responsivo. Tem benefício fazer volume para ele? Não, né? Então a mesma coisa, por exemplo, né, eu misturando os três critérios, fluido, responsividade, tolerância e benefício, tem um paciente que está na minha emergência, ele é um paciente que está com uma diarreia grave, ele recebeu já 2 litros de volume, mas a pressão melhorou, está produzindo urina, a frequência cardíaca está boa, o paciente não tem mais nenhum critério clínico de eu fazer volume, e eu faço o ultrassom dele e vamos supor que ele está fluido e responsivo para alguma variável que eu avalie. E aí, tem algum benefício eu fazer volume nesse paciente? Não. Ele é fluido tolerante? É. Vai ser fluido responsivo? Vai. Tem algum benefício? Possivelmente não. Então não é porque a ferramenta fala que ele é fluido tolerante ou fluido responsivo que eu tenho algum benefício em fazer volume para esse paciente. Então também tem que me questionar isso. Nenhum preditor é perfeito, seja ultrassom, seja avaliação clínica,
todos os preditores têm vários milhares de problemas. A gente vai discutir algum desses problemas hoje. O ideal é que ele seja simples, confiável e aplicável, mas a gente sabe, né, que nesse triângulo a gente acaba ficando sempre com dois lados, com um lado desse triângulo, né? Então ele é simples e confiável, ou ele é confiável e aplicável, mas ele não é simples, e a gente fica brigando, né, para tentar sempre aumentar um pouquinho a nossa área, mas a gente não consegue, a gente sempre fica brigando com duas variáveis dessas, tá? Bom, aqui são valores médios, né, que a gente considera da fluidorresponsividade, dos cutoffs. Tem as evidências ali, né, do lado, se vocês quiserem olhar também. Se alguém quiser, pode parar a aula, anotar. A gente vai discutir mais ou menos algum desses valores mais para frente, tá? Mas, de qualquer maneira, serve como uma ferramenta rápida, uma tabela rápida para vocês estiverem com o paciente, vocês têm essa tabela de referência para olhar, tá? Bom, de novo a gente vai trazer a discussão, né, do estado volêmico. A avaliação da volemia é uma das coisas mais difíceis na medicina de emergência, né? Eu particularmente acho muito difícil avaliar a volemia de um paciente, ainda mais somente por preditores clínicos, né? Eu acho que o ultrassom ajuda a gente em alguns cenários, mas a gente não sabendo a limitação do nosso método, a gente vai acabar se confundindo um pouco mais e dificultando, né, ou até prejudicando o nosso paciente. Então é muito importante a gente saber, né, usar o nosso método, mas a gente também entender quais são os problemas do nosso método e quando não usar o nosso método, né, tentar entender quais são os defeitos, né, quais são as falhas dele. E quando a gente traz, né, a perspectiva do estado volêmico, a gente está muito acostumado a falar em responsividade. Hoje a tendência, né, no futuro é que a gente comece mais a falar de tolerância à volemia, né, tolerância ao fluido. Por quê? Porque existem várias evidências, vários estudos que já mostram que o excesso de fluidoterapia pode aumentar, né, o tempo de permanência no hospital, aumentar o tempo de permanência em ventilação mecânica, né, e alguns até correlacionam com aumento, por exemplo, de diálise, aumento, por exemplo, até de mortalidade em alguns estudos. Então a gente sabe que fazer volume demais é prejudicial. E o volume, né, o fluido é tratado como uma droga. Então a perspectiva do paciente ser tolerante ou intolerante, né, já muda um pouquinho, né, até a questão assim do nosso mindset, né? Vou fazer, ele vai responder ou ele é tolerante ou não e eu faço ou não. Porque o responsivo pra gente é muito, o paciente responde, então eu vou fazer. O tolerante já traz uma perspectiva mais de segurança, uma perspectiva mais cautelosa. Então, talvez seja mais inteligente, né, mais prudente usar essa nomenclatura, a gente começar a mudar de fluido responsivo para fluido tolerante. E aí um dado muito interessante que a gente começa a discutir, né, e as pessoas sempre quando olham essa imagem ficam meio incrédulas, que é o seguinte, quando a gente fala de fluidoterapia, a gente não está falando só de ressuscitação de volume, né? Quando a gente fala na emergência, a gente vai usar muito a ressuscitação do nosso paciente grave e tudo, né? Fazer volume, fluidoterapia, enfim. Mas quando a gente fala num cenário macro, um cenário mais global, a gente começa a observar o que o paciente recebe de volume, né? Isso na UTI principalmente, mas também como a gente tem na emergência brasileira, um tempo de boarding, né, muito elevado, os pacientes ficam dias, né, na emergência, a gente intuba o paciente na emergência, estuba o paciente na emergência e dá alta para ele, os pacientes às vezes ficam 5, 6 dias na emergência, a gente também consegue ver esse fenômeno que os europeus, os australianos veem, americanos veem, né, e na UTI a gente vê isso muito na emergência brasileira, que é um fenômeno chamado de fluid creep, né? O que é isso? Como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, né, a gente vê que o percentual de ressuscitação, né, ou seja, o fluido de ressuscitação, são responsáveis, né, por 6,5% do volume total que um paciente recebe na média, né? E quando a gente vai olhar, né, fluid creep, o que é o fluid creep? Né? Fluid creep aqui em amarelo, a gente olha que é 29,3% em medicações contínuas ou intermitentes. O que é isso? Né? Então, por exemplo, o pipetazo. O pipetazo tazobactam é diluído em 1 litro. Então, entra nessa conta de fluid creep. Vou fazer uma dipirona, 10 ml. Vou fazer um Alzedron, 10 ml. Vou fazer um Plasil, 10 ml. Então, parece que parece inócuo esses 10 ml, esses 20 ml, esses 100 ml de diluição de medicação. Mas se a gente começa a pensar que esse paciente recebe isso todo dia, né, às vezes 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, a gente começa a ver que esse volume não é tão inócuo assim, começa a ser um volume bastante considerável. Quando a gente soma ainda isso tudo, a gente vê que é um baita de um volume. Então, por exemplo, a gente vê que essa manutenção, né, de medicação, ela é
30% de todo o volume total que o paciente recebe. Então é muita coisa. É um volume muito alto para o nosso paciente crítico. E o volume de ressuscitação é um volume muito pequeno em relação a isso. Quando a gente vai olhar a nutrição, né, e o oral intake, né, também um percentual muito grande, mas isso faz sentido, né? O paciente está comendo, o paciente está se alimentando, então isso é um volume que a gente não tem como mudar muito. O volume de blood products também, né, o volume de hemocomponentes também não tem como a gente alterar tanto. O fluido de manutenção, a gente até tem como modificar, né? Se o nosso paciente está em uma nutrição e o oral intake bom, né, o fluido de manutenção talvez a gente não consiga, não precise, né, manter ele tanto nesse percentual. Mas o grande problema que a gente vê é o fluid creep. E aí, né, a gente começa a questionar outro ponto, que é, se esse paciente recebe tanto volume de tantas fontes, é o meu volume da ressuscitação, né, que vai causar um problema grave para o meu paciente? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente analisa, né, os trials de fluidoterapia ou até de fluidoresponsividade, né, ou até os trials de Vexus, eles não conseguem provar, né, grandes benefícios. Né? Por que não conseguem provar grandes benefícios? Né? Claro, eles conseguem provar alguns malefícios, né? A gente tem o Salt Edge, tem a revisão, né, do Zampieri, enfim, mas o problema desses trials é que eles entram, né, num cenário de ressuscitação. Mas quando a gente olha todo o total de volume, ressuscitação corresponde a um percentual muito pequeno. Né? Então, de novo, o que a gente deve talvez considerar fazer, né, claro, avaliar a situação, se a gente vai dar mais volume, menos volume, mas também olhar a outra parte, né, do fluido que a gente não olha na emergência, o fluido que a gente não olha na terapia intensiva, o fluido que a gente não coloca na nossa conta de balanço total. Esse fluido talvez seja mais importante numa perspectiva do que o nosso fluido de ressuscitação, né, na nossa avaliação de volemia e fluido de responsividade. Porque se eu vou avaliar esse paciente, vou dar 500 ml aqui agora para ele, mas aí tá rolando um pipetazo junto no choque séptico e tá entrando 500 ml, e eu não tô contando isso nos meus 30 ml quilo na emergência. Então talvez eu tenha que começar a fazer essa avaliação também na emergência, de putz, olha só, esse paciente está com choque séptico grave, tô lá fazendo 20, 30 ml quilo, aí esse paciente aqui, eu fiz já 2 litros para ele, e aí, beleza, acabou. O paciente ainda é fluido responsivo, tá chocado ainda, vou fazer mais. Enfim, aí tem lá o pipetazo que está rodando, tem lá outro antibiótico está rodando, 2 antibióticos estão rodando, e está recebendo volume, e não está entrando na sua conta. Então, e aí aí o paciente começa a receber um monte de volume, e ele deixa de ser fluido responsivo, começa a ter edema pulmonar, e começa a andar, né, aquele ciclo vicioso, que é muito ruim para o nosso paciente. Então, a gente tem que começar a olhar uma outra perspectiva de, esse paciente recebe o fluido de ressuscitação, mas ele recebe um grande percentual de outros fluidos, que talvez eu tenha que colocar na minha conta também de fluido de ressuscitação, né? Não naquela ressuscitação em bolos, mas de volume total do que o paciente vai receber, e eu avaliar isso com ultrassom. Né? Será que tem sentido eu fazer mais volume, já que esse paciente vai receber 500 ml de pipetazo, ou vai receber mais 250 ml de outro antibiótico? Enfim, para a gente começar a se questionar isso. Bom, e aí vamos falar de fluido e responsividade, né? Quando a gente fala de fluido e responsividade, a gente tem que lembrar lá da fisiologia básica, né, do delivery de oxigênio, né? Delivery de oxigênio é conteúdo arterial versus débito cardíaco. E aí, quando a gente discute isso, né, a gente vai discutir a questão de choque, né? Porque eu faço volume para pacientes que estão, né, com problemas de perfusão. E aí, né, a gente tem que lembrar que choque não é hipotensão, choque é hipoperfusão. Quando a gente fala isso, a gente vai lembrar da fórmula de delivery igual conteúdo arterial e débito. Né? Quando a gente vai analisar essa fórmula um pouquinho mais de detalhe, a gente vai lembrar que o conteúdo arterial é hemoglobina, saturação, vezes 1,34, mais o oxigênio diluído, vezes 0,003, vezes débito. Eu posso simplificar essa fórmula, né, ainda mais, porque hemoglobina, né, se o paciente está com choque hemorrágico, e eu vou dar sangue para ele, a hemoglobina vai aumentar. A saturação de oxigênio, eu consigo manipular ela. Claro, em raras exceções, o paciente tem hipertensão pulmonar muito grave, o paciente tem um TEP, a saturação não vai subir tanto, mas eu consigo manipular a saturação. Então, o meu fator inicial, né, hemoglobina, saturação vezes 1,34, ele é um fator estável. Um fator que eu consigo manipular, é um fator que não vai alterar tanto o meu delivery. Claro, ele vai alterar em choques hemorrágicos, ele vai alterar no TEP, por exemplo, né? Mas é um fator estável, um fator que ele não me atrapalha tanto, eu não vou manipular ele que nem eu manipulo outros fatores. O fator PaO2 vezes 0,03 é um fator que, na verdade, ele é zero, né?
multiplicar PaO2 por 0,003 vai liberar 0. Então eu estou somando conteúdo arterial, basicamente ele vai se traduzir em hemoglobina, saturação e débito cardíaco. E quando eu vou analisar a definição de fluido de responsividade, é um aumento, né, do débito cardíaco em 15%. Essa é a definição característica de fluido de responsividade, né, a definição mais aceita. Quando a gente olha a função, né, débito cardíaco, ela é volume sistólico vezes frequência cardíaca. A frequência cardíaca, eu no geral, né, ela é uma consequência. Eu não altero a frequência cardíaca para melhorar o débito, né? Isso é uma consequência de um estado de choque, por exemplo, né? Eu vou aumentar a frequência para aumentar o débito, mas no sentido de não eu médico, né? O paciente vai aumentar, a fisiologia do corpo aumenta isso. Na verdade, às vezes eu até tento baixar essa frequência dando volume, por exemplo, para melhorar, ser um dos indicadores de melhora do choque. Então a gente consegue entender que, na verdade, a fluidoresponsividade ele é um aumento de 15% do volume sistólico, certo? E como é que eu posso aumentar esse volume sistólico? Bom, eu posso aumentar esse volume sistólico em dando mais volume para o paciente, eu vou aumentar o volume sistólico, ou eu posso aumentar, por exemplo, o inotropismo cardíaco, né? Eu posso aumentar a quantidade de sangue que vai sair, né, daquela situação. Então, basicamente, quando eu falo de fluidoresponsividade, né, quando eu vou falar de delivery de oxigênio, eu quero falar mais especificamente de volume sistólico. Então, eu quero aumentar o volume sistólico na fluidoresponsividade para conseguir entregar mais oxigênio naquela área. E como é que eu avalio isso? Né? Bom, tem várias formas de avaliar isso. Eu vou dividir em duas categorias, que são as estáticas e as dinâmicas. As estáticas, né, elas são muito interessantes, mas elas têm vários problemas, tá? Quais que são os problemas disso? Principalmente, as estáticas, elas são muito boas, né, em extremos, né? Eu tenho fotos, eu tenho uma foto da situação. Ah, essa medida aqui ela é muito boa, então, por exemplo, a veia cava, quando é muito extremo, ela é muito boa. Por exemplo, vamos pegar um caso, um paciente com diarreia. Paciente diarreia, né, tá lá muito ruim, muito ruim, muito ruim, tá, pô, chocado. E, cara, ele tem uma probabilidade de pré-teste muito grande de ser fluido responsivo. Então, eu vou olhar a veia cava dele principalmente vai estar colabando. Aí eu tô dando volume, 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 o paciente melhorou, né, e eu vou olhar a veia cava de novo. A veia cava dele tá túrgida agora, porque já deu bastante volume. Ela me ajuda nesse cenário? Possivelmente não. Eu vou ter que olhar outros marcadores. O paciente está urinando ainda? Não está urinando? O paciente está... Como é que está a frequência cardíaca? Como é que está a pressão? Então, quando eu não uso medidas dinâmicas, quando eu uso medidas estáticas de momentos, elas têm alguns problemas. Elas vão me ajudar muito em cenários extremos. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu pegue um paciente com derrame pericárdico e aí esse paciente tem uma veia cava túrgida. Esse paciente, possivelmente, né, não é fluido responsivo. Nesse cenário me ajuda. Né? Não faz sentido eu vou dar volume para esse paciente porque até ele pode estar com fisiologia de tamponamento. Mesma coisa com TEP. Se eu pego um TEP e a veia cava está colabando, muito possivelmente, né, esse paciente não tem um TEP hemodinamicamente maciço, né? Massivo. Mas se esse paciente tem um TEP com uma veia cava que está dilatada, muito possivelmente esse paciente está, né, com um choque obstrutivo em decorrência do TEP, talvez. A gente tem que avaliar outros cenários também. Mas a veia cava ajuda muito em cenários extremos, né? O que na emergência, grande parte das vezes a gente não tem isso preto no branco, né? A gente tem um cenário cinza, né? A gente tem um espectro de apresentação que torna a emergência mais difícil para a gente, como sempre. Existem outros parâmetros, né? Que é a avaliação diastólica do volume, avaliação diastólica final. O parâmetro da avaliação diastólica é que ela demanda mais conhecimento e na grande maioria dos ultrassons point of care a gente não tem essas funções, a gente não é treinado para isso, não faz parte das competências do emergencista também. A dinâmica ela já é bem mais interessante, por quê? A dinâmica eu consigo fazer uma terapia, então eu consigo criar uma alteração e consigo analisar isso, então eu consigo repetir essa medida. Então ela é como se fosse um filme, então eu analiso, faço uma intervenção e continuo vendo, e aí eu consigo ver, né, uma medida mais real, mais fidedigna, tá? E como é que eu faço esse estímulo e essa aferição, né? Bom, o estímulo a gente tem duas grandes variáveis que a gente vai mexer. A gente vai mexer a pressão intratorácica e a gente vai avaliar o volume de distribuição. Tá? E como é que a gente vai avaliar esse estímulo? Bom, o estímulo da variação, quando a gente vai olhar a pressão intratorácica, a gente vai olhar, né, a variação, por exemplo, do VAC. Então tá 8 ml quilo, que a grande maioria, né, dos estudos vão usar 8 ml quilo. E a gente vai, por exemplo, fazer oclusão final expiratória, né? A gente vai aumentar o VAC para 12, né? Vai diminuir o VAC para 6 e vai analisar a diferença. A gente vai, por exemplo, ver a respiração espontânea do paciente. Então, tudo isso, né,
todas essas variações da pressão intratorácica vão se traduzir para a gente em variações, né, da veia cava grande, né, o responsável da veia cava, né, ou de outras veias. Então, veia jugular, por exemplo, também vai alterar. E a gente vai conseguir avaliar isso, né, esse estímulo, como ele vai se alterar na fluidoresponsividade. Outro estímulo que a gente pode fazer é trabalhar com volume e distribuição. Então, por exemplo, dar mais volume. Se eu dou mais volume, eu consigo criar um estímulo e eu vou aferir esse estímulo. Tá? Outra medida, né, é o passive leg raising, né, que é a elevação das pernas. Qual que é o grande problema? A elevação das pernas, né, nos estudos, nos trials, ele é uma elevação feita pela maca. Então, é uma maca específica que eu vou colocar e ela vai levantar a perna do paciente numa angulação adequada. No Brasil, isso não é a realidade. A gente não tem isso na emergência. Então já compromete muito como é que a gente vai avaliar isso. Então, eu já vi algumas pessoas levantarem a perna do paciente, segurar a perna do paciente assim e avaliar. Isso não existe. Né? Isso está errado. Então, tem esse problema. O problema é que a gente no Brasil, muito difícil de ter maca que levanta a perna. E o bolus a gente tem, né, o bolus de volume de mini e o normal. O normal, né, a gente pode considerar 500 ml, e o mini, né, alguns estudos falam de 4 ml quilo, ser o suficiente para a gente fazer a avaliação da fluidoresponsividade. Bom, então a gente falou, né, do estímulo, então variação da pressão torácica, a gente tem várias formas de fazer isso, pressão da oclusão respiratória, respiração espontânea, aumentar ou diminuir o VAC do paciente, e a aferição a gente vai discutir agora algumas medidas. Então, a aferição a gente vai discutir algumas coisas. Quando a gente fala de eco, né, do ultrassom point of care, a gente vai falar de veia cava, falar de VTI, né, do fluxo carotídeo, da veia jugular interna e do ultrassom pulmonar. Né, o eco aqui é numa avaliação mais no nome, né, ecocardiograma no sentido de uma avaliação cardíaca mais global, avaliando outras veias e vasos também, mas seria no ultrassom geral. E a gente tem, né, a variação da pressão de pulso, que é uma ferramenta, né, que a gente consegue ver no monitor, né, e tem alguns critérios também para avaliação de pressão de fluxo, tá? A gente não vai discutir ela hoje, a gente vai falar de ultrassom. Bom, como é que a gente avalia então, né? Como é que a gente vai avaliar a veia cava? Lembra, a gente pode avaliar a veia cava estática, mas a gente pode avaliar a veia cava dinâmica também. Como é que vai ser isso? Bom, a avaliação da veia cava dinâmica, a gente vai ver a variação da veia cava depois de um estímulo. Então, vou avaliar a veia cava depois de eu fazer, por exemplo, um bolo de volume. Então, vou pegar o tamanho máximo da veia cava, o tamanho mínimo, dividir pelo tamanho máximo, multiplicar por 100. Qual que é o problema da veia cava? Quando a gente olha a veia cava, a gente tende a depositar muita esperança na veia cava, a gente deposita muita fé no que ela pode dizer pra gente, e a gente não entende as limitações. Quem aqui já não ouviu, né? Ah, dá uma olhada na veia cava e vê se dá pra fazer mais volume. Isso aí eu acho que todo mundo já ouviu. Isso tem milhões de problemas. Por quê? A gente quer extrair uma informação da veia cava, que é uma informação muito importante, muito complexa, né, a partir de uma coisa muito simples. Isso não vai dar certo. Né? Infelizmente, eu queria que desse certo, mas infelizmente isso não vai acontecer. Então, quando eu tenho uma pergunta muito complexa, uma resposta muito, muito simples, uma coisa muito, muito fácil, eu tenho que falar, putz, será que isso faz sentido? Será que isso está certo? E aí, quando a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo, a gente vai começar a olhar o seguinte, a veia cava, ela não é uma estrutura que ela corre, né, paralela à aorta. Ela vai correr meio que em diagonal. Quando a gente olha no R3, né, a gente lá no eixo XYZ, ela corre meio que em diagonal. Quando a gente olha a veia cava de cima, por exemplo, quando a gente está fazendo a ultrassom da aorta, a gente vê que a veia cava mostra mais elipsoide. Ela não é uma estrutura redonda, perfeita, igual no geral a aorta é mais arredondada. É um círculo mais perfeito. É uma estrutura mais elipsoide, mais achatada. Mais um problema. E aí, quando eu olho a veia cava em outra perspectiva, por exemplo, em vez de fazer, né, subestifode, eu vou fazer na janela hepatorrenal, que eu consigo ver a veia cava também, ela é uma estrutura que vai se comportar de outra forma. Então é o seguinte, dependendo da onde eu corto a veia cava, eu vou ver uma veia cava de diferentes proporções e tamanhos. E isso traz um problema muito grande para mim, porque como é que eu vou pegar uma estrutura que em 3D
ela não se comporta de maneira paralela, perpendicular perfeita, uma estrutura que se comporta em diagonal, ela tem problemas, né, de como ela não é um círculo perfeito. Quando eu vou cortar isso, dependendo de onde eu corto para gerar uma imagem 2D, que é a imagem do ultrassom, eu vou ter vários problemas de mensuração. Então eu já começo tendo um problema aí. Então quando eu vou avaliar um estudo de VIA-cava, né, a gente vai ver vários problemas. Primeiro problema, qual probe que ele usou? Qual o local que ele mediu? Ele vai medir a 2 centímetros da veia hepática, ele vai medir a 5 centímetros do átrio, ele vai medir a 3 centímetros do átrio, ele vai medir com o paciente sentado, deitado, de lado, qual a angulação da cama do paciente, né? Qual janela que ele usou? Substifode, ele vai usar a janela hepatorrenal, qual janela que ele vai usar? Qual modo que ele vai usar? Modo M, vai usar modo 2D? Então a gente começa a ver que tem vários problemas na mensuração da veia cava. E aí a pergunta que a gente faz é, mas por que veia cava? Por que a gente usa a veia cava para querer dizer fluido e responsividade para a gente? Porque é o seguinte, quando a gente vem pegar na literatura, né, antigamente, a gente usava, na verdade, a pressão venosa central, né? Aqui em inglês é CVP, mas a gente usava a pressão venosa central. E eu nunca cheguei a usar a pressão venosa central. A pressão venosa central, a gente usava o catéter, normalmente na jugular, e ele media a pressão venosa central, né, na braquiocefálica. Podia medir também, né, na veia, se fosse um catéter maior, enfim, né, o pessoal podia até medir a pressão mais com swangante, por exemplo, a pressão do átrio direito, que era o interessado. Mas a pressão venosa central, a gente media a pressão venosa central para dizer para a gente o que era a pressão do átrio direito. Porque o cateter de Swan-Ganz é um cateter um pouco mais invasivo, mais difícil de ser colocado, e alguns estudos depois mostraram que ele talvez aumentasse mortalidade, enfim, e parou de ser usado muito, né? Se usava para muitos pacientes com choque, depois se diminuiu muito e hoje volta a ser usado para alguns pacientes em específico que têm algum benefício. Mas no cenário global, a pressão venosa central era usada para dizer a pressão arterial direita, a pressão arterial direita era para dizer a pressão ventricular direita, que na verdade eu queria medir a pressão da artéria pulmonar, né, que é o volume que sai da artéria pulmonar, para que vai chegar no ventrículo esquerdo. Porque eu não consigo medir a pressão do ventrículo esquerdo, né? Eu não consigo bypassar a circulação pulmonar, eu tenho que parar na circulação pulmonar. Mas o ideal é que eu medisse a pressão no ventrículo esquerdo, para saber como de pressão que eu tenho lá, eu tenho aquela área. Então, na verdade, eu tenho a pressão do pulmão, pressão do ventrículo, pressão do átrio, pressão venosa central e a veia cava. Então, eu tenho vários, né, que os americanos chamam, os ingleses americanos chamam de surrogate markers, né? Então, eu tenho vários marcadores acessórios até chegar na veia cava. E como todo surrogate marker, todo marcador acessório que vai querendo dizer uma coisa do outro, eu tenho problemas de mensuração, viés de mensuração errado. Então, eu já passo a ter um outro problema da veia cava. Ela quer dizer, né, ela quer me dar uma informação, mas na verdade ela me dá uma de outra, de outra, de outra, de outra, de outra, que eu estou passando para outra, para querer entender uma coisa. Então, eu tenho vários problemas de mensuração, né? Eu vou medir como é que eu vou medir, a altura que eu vou medir, qual probe eu vou usar, qual local que eu vou medir, e eu tenho coisas intrínsecas de ferramenta, então, de características intrínsecas dela, né? A VCAVA, ela funciona como PVC? Até funciona, tem problemas. Ela vai funcionar como pressão arterial? Até vai funcionar, mas qual o problema? Até pressão direita? Vai funcionar, mas tem um monte de problema. Então, tem que começar a analisar como viés mais crítico o que a VCAVA de fato representa e qual o problema que ela vai trazer para mim de mensuração. Tá? Bom, e aí quando a gente vai analisar alguns estudos, temos alguns problemas. Primeiro, né, os estudos eles misturam muitas vezes, então pacientes ventilados mecanicamente em respiração espontânea, eles não têm um cutoff muito adequado, né? Então, por exemplo, alguns vão avaliar, né, o cutoff da veia cava, a variação da veia cava em 10%, outros vão avaliar em 46%. O que é muito, assim, tudo bem, 10% vai ser um paciente ventilado, 46% paciente espontâneo. Mas eu tenho um cutoff que varia dependendo do estudo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 revisões sistemáticas e elas usaram diferentes, os estudos analisados usaram diferentes cutoffs, né? Então a gente tem, por exemplo, nessa última aqui, o paciente ventilado mecanicamente usou cutoff até 21 em alguns estudos, né? Que já é quase ali no paciente espontâneo. Então, assim, a gente tem vários problemas. E a gente vê que a sensibilidade e especificidade não é uma maravilha. Ah, é muito ruim? Não é muito ruim, mas não é muito boa. Né? Então, assim, a gente tem alguns problemas de qualidade dos estudos, aonde a gente vai medir, né? Qual o probe, qual a área, qual o cutoff foi usado, né? Qual o paciente que foi usado, ventilado, não ventilado. E tem outra coisa, o paciente ventilado, ele estava entrando no ventilador, esse paciente estava sedado, esse paciente estava ventilando 8 ml quilo, porque esse tem arritmia, esse é o paciente que está validado.
Os outros pacientes ventilados, o paciente está ventilado, mal sedado, o paciente está entrando na ventilação, né? Esses pacientes têm muito menos benefício, muito menos evidência de usar a veia cava, tá? Então, assim, mais uma coisa, problemas da veia cava, problemas metodológicos, dos estudos e de como mensurar e do que a gente quer buscar de informação. Um outro estudo da veia cava, né? Então, ele usou em pacientes, por exemplo, ele dividiu o seguinte, pegou a variação da veia cava, né? 16 mais ou menos 2 pacientes intubados. E aí, nesses pacientes, ele vai fazer o seguinte, eu vou pegar os pacientes com volume de 8 ml e volume mais que 8 ml, né, mais ou igual a 8 ml. PP igual. Quando eu vou analisar pacientes com 8 ml quilo, a sensibilidade de espessidade é muito boa. Mas quando eu olho paciente com menos que isso, a sensibilidade de espessidade cai muito. Então, mais um problema. Na emergência, a gente tem um problema sério. Como é que a gente vai medir? Qual que é a altura do nosso paciente? Quantas vezes a gente mede isso? A gente mede quando a gente tem um cenário, uma fisioterapeuta, uma emergência muito boa, bem adequada. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, intubamos o paciente. A gente sabe a altura dele? Não sabemos a altura dele. Vai ter tempo de saber a altura, calcular o volume predito, ajustar o ventilador para poder fazer a avaliação da veia cava? Muitas vezes não tem esse tempo. Então, assim, deveria se ter. Mas então a gente começa a ver mais um problema da avaliação da veia cava. Ela é muito dependente de como o paciente está sendo ventilado. Bom, aí o paciente de ventilação espontânea, por exemplo, uma variação de 40%, uma sensibilidade de 70%, uma sensibilidade de 80%. É ruim? Não é ruim. É bom? Não é bom também. E aí? Então, assim, a veia cava, eu não é que eu amo a veia cava ou odeio a veia cava, mas a gente coloca uma esperança muito grande numa informação que ela não vai poder dizer pra gente, tá? Então, assim, Rafael, eu vou usar a veia cava porque eu acho que é fácil, é interessante. Beleza, usa, tá? Mas tem que entender as limitações, tem que entender o cenário que você está usando, tem que entender como é que você vai aferir, tem que entender aonde você vai medir, qual probo você vai usar, qual local que você vai medir. Então, tudo isso vai afetar em como você usa a veia cava, qual tipo de paciente você está usando. Né? Tá espontânea, tá ventilação mecânica, qual a variação que você vai usar? Vai usar 40, vai usar 35, vai usar 10, vai usar 12, vai usar 14? Tudo isso vai variar. Então, de forma nenhuma eu quero que vocês deixem de usar a ferramenta, mas eu quero que vocês entendam quais são os problemas dela. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora de ultrassom pulmonar. Né? O ultrassom pulmonar ele é muito interessante na perspectiva da fluido tolerância. Né? Aqui ele usou o nome, né, da fluido não responsividade, que eu acho que é um termo também bem interessante. Então, qual é o ultrassom para me ajudar, o pulmonar vai me ajudar em não fazer volume para esse paciente? Que é o seguinte, se eu faço avaliação pulmonar, eu já tenho sinais, né, de síndrome intersticial nesse pulmão, muito possivelmente não tem benefício eu fazer volume para esse paciente. Rafael, mas esse paciente aqui, ele tiver pneumonia. Beleza, aí já entra um problema, né? A viés de sedação que eu tenho no estudo. Vai me dificultar. E aí eu tenho que ter cuidado nessa avaliação desse paciente, eu vou usar outras ferramentas, né? É uma limitação do nosso método. Mas, de maneira geral, eu consigo, como é uma mistura dinâmica, eu consigo avaliar inicialmente esse paciente, faço a fluidoterapia e avalio de novo. Fiz de 500 ml, avaliei de novo. Não tem volume, não tem síndrome intersticial. Quero fazer mais, o paciente está chocado ainda, acho que é o choque séptico, vou fazer mais. Beleza, ótimo, conseguiu fazer o que você pretendia. Então, ultrassom pulmonar, a gente já tem aula no canal, né? Tem uma aula bem extensa de ultrassom pulmonar. Se alguém tiver em dúvida, né, a gente pode discutir de novo isso, não tem problema nenhum, só deixar nos comentários, tá? E, de novo, por favor, né, curta o vídeo, compartilha, entendeu? Se inscreve no canal, para a gente conseguir, né, ajudar mais as pessoas. Acho que o ultrassom tem uma perspectiva, um futuro muito bom na emergência brasileira, né? A gente tem um pessoal muito capacitado, um pessoal muito bom, e a gente consegue melhorar várias partes do atendimento da emergência dos nossos pacientes. Então, no cenário de eu tentar levar, né, a questão de mais de fluido tolerância, o ultrassom pulmonar tem muito benefício nisso. Tá? Então, aqui, né, ele já passa, por exemplo, uma avaliação integrada. Então, que vai usar ultrassom pulmonar também. E isso talvez seja o mais legal, é fazer uma avaliação integrada. Então, eu vou avaliar VTI, eu vou avaliar ultrassom pulmonar, vou avaliar veia cava. Tudo isso eu vou avaliar para ajudar meu paciente a saber se eu não vou fazer volume para ele, se o volume está em excesso ou não está em excesso.
Então, a gente vai definir, né, síndrome intersticial como duas regiões na direita e na esquerda com linha B, tá? Presença de síndrome intersticial em base e ápice era contraindicação para administrar líquidos, né? Ou seja, nesses estudos, né, se o paciente ele tinha base e ápice com síndrome intersticial, esse paciente ou ele já tinha, né, uma congestão pulmonar, ou ele tinha um fator limitante, no cenário uma pneumonia, por exemplo, extensa, que me dificultava a avaliação desses pacientes. Então, se eu tenho, né, duas regiões, na direita e na esquerda, com linha B, então, por exemplo, tenho dois campo 4 e campo 8 com linha B, campo 3 e campo 8 com linha B, né, faz sentido esse paciente ter intersticial. Agora, o que não vai fazer sentido é, por exemplo, esse paciente ter linha B no campo 1 aqui na direita e no campo 8, por exemplo, na esquerda, né? A síndrome intersticial, ela causada por excesso de volume, né, ela é gravidade dependente. Então, ela vai seguir um padrão, né, de bilateralidade do nosso paciente. A gente não espera, por exemplo, o paciente ter aqui no campo 2 linha B e aqui no campo 3, no campo, o campo 5 aqui linha B e no campo 2 ele ter linha B e não ter no 4, por exemplo, né? Então, a gente entende que tem que ter um pouco mais de lateralidade, como esse paciente vai ter a síndrome intersticial. E é muito interessante que a gente vai fazer o ultrassom antes. Então, a gente vai fazer o exame antes, vai fazer o exame depois, a gente vai entender, né, como é que estava antes, como é que estava depois, e eu vou conseguir avaliar isso. Então, esse é o legal da avaliação do ultrassom pulmonar. Fácil de fazer, faço antes, faço depois, é replicável, é bem interessante e faz a parte da avaliação multimodal também. Bom, VTI. VTI eu acho que é o mais interessante de todos, eu acho que é o mais legal de fazer, é o mais legal de aprender. Ele serve para muitas e muitas coisas. A gente tem uma aula no canal, né, basicamente falando só de VTI. Se alguém tiver com dúvida, alguma coisa, pode colocar aqui que a gente pode até abrir uma outra aula só para VTI de novo. A gente explica mais alguns conceitos se vocês tiverem dúvida. Eu preciso do feedback de vocês. É uma aula que já foi dada, então a gente não vai mencionar hoje. Ela está no canal, a aula de choque, né, que foi dada no SBMed até. Tá? Bom, veia jugular interna. Como é que a gente vai avaliar a veia jugular interna? Não são grandes evidências de veia jugular interna, mas a gente tem algumas evidências que são interessantes. Né? No cenário de emergência, a gente não tem tantas evidências assim. Mas eu acho que vale a pena a gente aprender e entender como é que funciona. Então, esse é o estudo principal, o mais importante que a gente tem, né, em pacientes cardíacos cirúrgicos com ventilação mecânica. Como é que a gente avalia isso? Então, a gente vai pegar a paciente na altura da cricoide, vai colocar o paciente em 30 graus, modo M. Vai pegar a veia jugular. É muito fácil de ver a veia jugular. Por que é muito fácil? Porque a gente sempre funciona a veia jugular. Então, uma veia muito fácil de estar ali, muito tranquilo de ver. Tá? E vai pegar e vai fazer a avaliação, né, respiratória da veia jugular. E aí que entra o problema. Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Né? Vai pegar o diâmetro máximo, o diâmetro mínimo, dividir pelo diâmetro máximo mais diâmetro mínimo, dividido por 2 vezes 100. Uma variação de 13% tem uma sensibilidade de 91%, uma de 80%. Então, uma sensibilidade muito melhor do que a da veia cava. Né? A sensibilidade da veia cava era de 70%, mesmo em paciente ventilado. Aqui a gente está falando de 91%, uma sensibilidade muito melhor. Tem alguns problemas na veia jugular, né? Então, que vão dificultar, paciente com enfisema subcutâneo, pneumotórax, esses pacientes vão dificultar um pouquinho a avaliação. Né? Paciente com respiração espontânea, a gente não tem um valor ainda muito preciso, mas o paciente entubado, a gente pode considerar esse valor, que é um valor interessante, né? E é mais uma ferramenta que a gente pode ter. Bom, aí outra ferramenta que a gente tem é a variação do fluxo carotídeo, tá? Ela eu acho que é mais complexo, porque ela envolve mais alguns fatores. Então é o seguinte, eu vou ter que usar o do Power Doppler, 2 centímetros do bulbo carotídeo, uma insulação de preferência com um ângulo menor que 60%, um gate de 0,05 milímetros e o corredor de fluxo tem que ser paralelo. Eu vou explicar mais ou menos o que é cada um desses, tá? Mas ele é bem mais complexo. E ele é bom porque ele é mais complexo, porque ele torna é um método que é bem replicável, mas ele depende de que eu tenho que obter várias coisas para tornar ele replicável. Então, a revisão sistemática dele, sensibilidade de 83% para de 81%. Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, a artéria carótida, o gate, né, é esse sinal de igual, tem que ser 0,5.
e o corretor de fluxo é essa linha que está entre o gate, que está entre os gates, né, entre os sinais de iguais, né? Essa linha tem que estar paralela. E o ângulo de insonação tem que estar menor que 60%, tá? E aí eu vou apertar de novo o botão do Power Doppler, ele vai me dar esse gráfico, né? Esse gráfico que ele vai me dar, eu vou pegar do ponto maior, ponto menor, e eu vou calcular, né, a partir dessa fórmula que é igual a fórmula da variação da veia jugular. É mais complicado, eu acho que é interessante, né? Para emergência a gente não está tão validado assim, mas o grande conceito da aula de hoje é vocês terem algumas novas ferramentas, né? E vocês entenderem as limitações delas, tá? De maneira geral, os resultados não são bons, tá? A gente não tem nenhum com sensibilidade de 95, precisar de 95, nenhum deles. Todos eles, né, são com uma sensibilidade um pouco menor, né, do que o ideal, mas a especificidade de algum deles é interessante da gente saber. De qualquer forma, a gente tem que entender o problema do nosso método, as limitações do nosso método. A gente tem que também entender que o volume, né, a fluidoterapia, é uma droga. Essa droga, né, pode causar problemas no nosso paciente. Então, se a gente faz volume demais, a gente tem milhões de estudos já mostrando, né, um desfecho negativo para o nosso paciente. A fluidotolerância deve ser o que a gente deve buscar, né? A gente deve sempre tentar entender qual é o fluido-benefício de fazer volume nesse paciente, se vai ou não ter benefício. E, se intolerante, não é tentar volume. É um paciente lá com veia cava dilatada, paciente com veia cava com variação baixa. O paciente tem lá, por exemplo, um VTI que está normal já, não precisa estar com VTI baixo para fazer volume. Enfim, o paciente que não tem, né, não aumentou o VTI dele depois que fez volume, não tem nenhum cenário, não tem nenhuma perspectiva de eu fazer volume, eu não vou fazer volume, eu vou parar. Né? O volume, ele não tem que ser 30 ml quilo, vou fazer o volume até terminar. Não, eu posso parar no meio e avaliar, não faz mais sentido fazer agora. Entendeu? Vi o ultrassom lá pulmonar dele antes, depois agora tá com linha B na base. Para, não precisa terminar tudo. Tá? Bom, qualquer coisa, bota no comentário, a gente tira as dúvidas, tá? Manda mensagem no Twitter também, a gente sempre responde lá. Curta, compartilha, tá? E dê o feedback. É isso, gente. Muito obrigado.